Como se diz, acho que a gente tem que estar sempre buscando novos companheiros, mas jamais esquecendo aqueles que sempre lutou, né, pela nossa causa, pelo nosso movimento. Antes de passar aqui para os informes nacionais, eu só gostaria de fazer um alerta ao pessoal. A gente teve lá no hospital essa semana alguns setores, alguma ameaça no sentido de mandar nome das pessoas que estão em greve para o Ministério Público. Eu gostaria de orientar para as pessoas ficar tranquilas, que se tiver que ser denunciado no Ministério Público, é o sindicato que vai ser denunciado e não as pessoas individualmente, né? Que se tiver que ir lá no Ministério Público responder alguma coisa referente à greve, quem vai é o comando de greve, a direção do sindicato, e não as pessoas individualmente serem denunciadas no Ministério Público por causa da greve, tá? Ainda antes da gente passar para os informes nacionais, como a comissão vai se reunir lá no hospital às 16 horas, a gente gostaria de chamar aqueles que têm interesse em estar participando dessa comissão, que se dispõem, para estar ficando aqui ao nosso lado direito aqui, para estar sendo escolhidas essas 3 pessoas, para que as mesmas possam estar subindo lá para o hospital para a reunião às 16 horas. Tá? Quem tiver disposição, procura o Carlinhos aqui, que ele vai estar fazendo essa discussão ali com quem tiver interesse. Vamos passar para os informes nacionais. Cirle, primeiro inscrito. Boa tarde a todas e a todos os companheiros aqui presentes. E a gente volta de Brasília, que está um marasmo, né? Principalmente por conta dos feriados que estavam ocorrendo a semana passada. E ver a categoria aqui toda com essa disposição é de fundamental importância. E só complementar o que o Sérgio estava falando agora mesmo de acidentes, essa coisa toda, é colocar que a bruxa está solta. Lá em Brasília já tem 3 coordenadores da Fazubra que estão sem condições de estar lá participando do comando de greve. Está o Rogério Mazola, que teve que fazer uma cirurgia de urgência, que foi apendicite. Cortez, que está lá com outro problema de saúde, também teve que afastar. E Paulo Guerra, que rasgou o músculo da perna numa torção de pé lá na atividade que ele foi da greve. João Paulo, né? Nossa, tadinho de JP, tô até errando o nome dele. É porque seu capa, né, Wilson? Então, assim, gente, começando, vou iniciar desde a nossa ida para Brasília. Nós fomos para Brasília na sexta-feira da semana atrasada. Tinha uma atividade lá de avalida, uma plenária dos SPFs para o domingo, né? Tinha uma reunião para o sábado, não, para o domingo. Tinha uma reunião do comando da Fazubra na sexta, que não conseguimos pegar. E teve essa plenária que a gente também, por deliberação de assembleia, não participa como delegado. Mas a gente sapiou a plenária e a coordenação da Fazubra e mais outros companheiros lá de outros locais foram para essa plenária. Então, assim, o que surpreendeu a gente da plenária dos servidores públicos federais foi, assim, liderados pela CSP e com lutas, foi a falta de coleguismo com a gente, a falta de apoio em relação a gente com a nossa greve. Os companheiros não chegaram a tirar uma paralisação de 48 horas ou um indicativo que fosse lá para frente para dizer que estaria vindo para a greve também, apoiando a Fazubra, né? Que hoje é a única federação que está fora da mesa de negociação. Todos os outros servidores públicos federais estão negociando e nessa plenária disseram para a gente que nós somos loucos de estar em greve. O Sinasef, que é co-irmão nosso, que é das escolas agrotécnicas, ontem ia ter provavelmente a última reunião de negociação, né? Governo recebendo eles. A carreira é a mesma nossa, viu, gente? Para poder já estar contemplando os companheiros com alguma questão. Para quem não sabe, a lei orçamentária anual é votada hoje no Congresso Nacional e ela fecha o montante que cada setor vai poder utilizar. Não, ainda não. Dentro desse montante, que a Márcia falou que aí acabou. Ainda não acabou não, ainda tem uma chance. Descobrimos que para a LOA, e depois o Ramon vai vir aqui no microfone e vai dar mais alguns informes em relação... Ele é assessor do deputado Gilmar Machado, que é o relator da LOA, né? É da LOA ou da LDO? Você vai falar direitinho, as duas. Né? É quem está cuidando dessa questão, a pessoa que interviu muito para nós lá.
a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aí define os montantes para cada um, vai ser aprovada até o final de julho. Então, qualquer negociação que a gente queira para o ano que vem, não é para esse ano não, gente. Isso já é para o ano que vem. Porque a desse ano fechou o ano passado. A gente está tentando ver se consegue alguma merreca lá para plano de saúde, para essas outras que vale alimentação, essa coisa toda, mas aumento salarial já não está previsto mais esse ano. Nem se espremesse o fígado do mundo inteiro, a gente já não daria conta. Então ela é votada no final de julho. Né? Então até o final de julho a gente tem que fechar alguma coisa para poder conseguir entrar no orçamento do ano que vem, nesse bolo de 13 bilhões de reais. Aí voltando à plenária dos SPF, o que nos incomodou lá profundamente foi essa falta de coleguismo dos companheiros, né, de companheirismo, né, que foram os que mais instigaram a gente para a greve, dizendo que o governo estava nos enrolando nas mesas, né, e a gente acabou não indo para aquela mesa do dia 7, entendendo que era uma mesa de enrolação. Como foi votada a deflagração da greve, nós partimos para encaminhar a greve, e o governo parou de nos receber, desmarcou aquela reunião do dia 7. Nós dissemos para o governo que ele estava nos enrolando, que ele é que rompeu, por isso nós fomos para a greve. Então a conversa ficou mais ou menos desse nível lá para trás. Então, passada a questão da plenária dos SPFs, aí lá foi isso. Eles conseguiram tirar lá o encaminhamento de um dia de lutas para o dia 5 de julho, onde eles estarão na mesa com o governo, provavelmente já batendo martelo nas suas negociações, né? E tirou esse encaminhamento para todos os servidores públicos federais estar participando desse ato nos estados no dia 5. Então está aí colocado isso aí. Então lá acabou. Cavando, mesmo o ministro tendo escrito aquele documento lá atrás, essa coisa toda, a gente tendo refugado, dizendo para o ministro que ele não estava nos representando, né? Não de forma direta igual a gente fez em 2005, mas de forma indireta. Mesmo assim, com várias intervenções, o ministro Fernando Haddad recebeu a Fazubra na segunda-feira passada. O resultado, a degravação, que aí foi feita questão para não ter interpretação equivocada, para ninguém desviar nenhuma fala do que foi colocado lá, para nenhum mais radical e outro menos radical chegar aqui e engambelar um e outro nas suas disputas. Foi degravada a reunião, está disponibilizada no site da Fazubra e no site do Sintet. Está disponibilizada a degravação, né? Então as pessoas podem ler lá, está na íntegra. Só não publicaram o suspiro lá, porque não deu. Mas no vídeo, na filmagem tem. Porque tem uma filmagem também, lá tem os suspiros, né? Foi uma reunião, assim, constrangedora. As pessoas que lá estiveram, já tinham sido escolhidas quando nós chegamos, que lá estiveram na reunião, disseram que foi constrangedora, que o ministro já começou cobrando da gente o porquê do nosso rompimento com o governo na negociação. Nós respondemos para ele que não fomos nós que rompemos, eles que estavam nos enrolando. Mas a coisa, né, lá pela degravação as pessoas veem. Em um dado momento, o Rolando, que é um dos coordenadores gerais da Fazubra, que é de um grupo mais radical que chama Base, falou para o ministro que a gente não reconheceu o documento do ministro, mas da ministra, das duas casas, né, que 2 ministérios tinham feito esse documento, prometendo para a gente que as negociações continuariam, mas a gente não aceitou, porque só tinha assinatura eletrônica, não tinha de e-mail, não tinha assinatura de fato deles. O ministro virou para o Rolando e falou, mas se o problema era só esse, bastaria me telefonar que a gente resolveria. É lógico que a queda de braço é jogo de negociação, de conversa, né? Então ele fez essa colocação, isso está tudo lá na degravação. Um outro companheiro do Base também, lá do Rio Grande do Norte, o Meneleu, ainda virou para o ministro e falou, não, ministro, eu sou jornalista. E do jeito que estava escrito lá no documento, ficava que poderia, esse poderia não ser poderia ser poderá, e por aí afora. Não é bem isso aí. Mas, resumindo, seria isso o que o Meneleu falou lá. O famoso Meneleu no país inteiro. É o podendo, é o podendo, né?
Então, assim, eu sei que teve um monte de coisinha. Pra vocês verem como é que estava o debate da reunião, né? Assim, não tinha o que dialogar. Foi uma reunião de 55 minutos. Aí o ministro virou para o Meneleu e falou: Meneleu, mas então vocês deveriam ter chamado para você. Aí o Meneleu falou assim, ó. Aí o ministro falou: se a gente conseguir apresentar para vocês um documento com calendário, começo, meio e fim de negociação, para vocês negociarem com a gente, sair da greve para negociar com a gente. Aí o ministro, como é lá do movimento antigo, lá ainda virou e falou assim: vocês podem permanecer em estado de greve, se a nossa palavra não for cumprida, vocês continuam a greve, né? Mas tem que negociar para poder fechar o orçamento. E aí o Meneleu falou para ele que sim, que ele foi uma das pessoas que votou a favor da greve e que se aparecesse esse documento, ele seria o primeiro a orientar o grupo dele a sair da greve. Aí nessa reunião foi pedido para o ministro intervir junto com a ministra. Aí nas falas, os coordenadores gerais da FASUBRA pediram que a ministra, no mínimo, porque ela não estava dando atenção para a gente, no mínimo respondesse o documento que foi postado lá no Ministério do Planejamento no dia 6, avisando da deflagração da greve e com a nossa pauta. Que pelo menos ela respondesse esse documento. O Haddad se propôs intervir junto à ministra, para ela até nessa semana tá dando um retorno para a gente daquele documento. A gente estava aguardando que provavelmente até hoje chegaria ao Comando Nacional de Greve e saímos de lá ontem com uma orientação que provavelmente hoje o Comando Nacional de Greve sentaria. Isso é hipotético, gente, não tinha chegado nada, né? Estaria sentando e fazendo uma avaliação da greve, de como está a greve, para encaminhar para a categoria avaliar e dar o retorno para o comando ver como encaminha, certo? Então está nesse pé. Para aprofundar mais nesse informe, é importante que as pessoas leiam. São 55 minutos de reunião ou assistam, né? Porque aí vê direitinho na íntegra tudo o que está colocado, né? Então, em suma, foi isso. Fizemos outras atividades em Brasília. Desde ontem, o Comando Nacional de Greve está fazendo vigília na porta do Ministério do Planejamento e Gestão, né, do Orçamento e Gestão. E tentando ver se sensibiliza o Duvanier, a ministra, essa coisa toda, para que esse documento venha. E, à luz desse documento, a gente avalie nosso movimento e damos o retorno para Brasília. Então está colocado mais ou menos dessa forma. Não teve novidade nenhuma, assim, de negociação, nada, então está colocado isso, né? A avaliação, como o Comando Nacional de Greve não fez uma avaliação nesse informe, nem nos nossos informativos, eu não posso fazer uma avaliação sobre o que ocorreu lá mais profunda. Agora, cada companheiro aqui que leu o documento da reunião, na hora da avaliação de conjuntura, tem toda a liberdade para fazer a sua avaliação de acordo com o que está colocado na nossa greve, tá? Vários outros companheiros que têm acesso ao governo, e aí eu posso dizer que vários desses companheiros são do meu grupo político. Eu não sou partidária, mas eu tenho um grupo político que eu participo dele, que é a Tribo, que é suprapartidária, independente. Vários companheiros nossos que têm acesso ao governo, gastaram sala de sapato, do coletivo do Wilson também, que é do PCdoB, o João Paulo também, assim, várias pessoas estão gastando a sola do seu sapato, e o Ramon deve falar alguma coisa aqui depois, para poder ver se a gente quebra, né, o governo para o governo, dobra o governo para o governo oferecer alguma coisa para a gente não ficar só com as sobras dos outros servidores públicos federais, né, para a LDO. Então, mais ou menos está colocado isso. E os outros companheiros que estiveram lá comigo, que quiserem complementar o informe, fica à vontade. Eu peço desculpa pelo alongamento, gente, mas é necessário a gente estar detalhando os informes. Tem mais algum informe nacional, Wilson?